Uou, tá começando mais um episódio do Carteiros do Condado, esse programa aqui do Stock Pickers que tem o objetivo de desvendar os mistérios da indústria de fundos, alocação e o que mais der na nossa telha. Antes de mais nada, queria desejar um feliz Dia das Mães, né? Nosso programa é publicado sempre aos domingos, momento que a gente acredita que você tá começando a querer voltar a se informar sobre as coisas, mas hoje é Dia das Mamães, então um beijo em todas as mães, em quem faz a função de mãe, um beijo para todas vocês, dia feliz. Eu vou passar o domingão com a minha também. E, bom, hoje, aqui no nosso programa, nós vamos debater 3 grandes pontos. Ponto número 1. A gente vai falar sobre o Verde Day, o evento anual que a Verde realiza, casa de, entre outros, Luiz Stuberger. Falar aqui dos principais pontos que a gente tirou ali do evento. Depois, Davi Fontinelli vai trazer um estudo super interessante sobre a atribuição de retorno de várias casas, e a gente vai debater um pouco disso porque tem questões ali que muitas vezes passam nos olhos das pessoas, a gente vai evidenciar eles hoje e discutir sobre, e no final a gente termina debatendo as cartas, os principais destaques do que a indústria de fundos falou aí, que está fazendo, o que está vendo, leituras de cenário. Tudo isso sem contar, obviamente, o radar da visão. E no final tem também a nossa queridíssima dica cultural. Esqueci de alguma coisa, Davi Fontinelli? Ótimo resumo. Beleza. Tô ansioso para esse programa. Beleza. Guilherme Anversa aqui com a gente, então tá a tríplice da maldade aqui, hoje do Carteiros, né? Os clássicos. Não é isso? Hoje é o Carteiros Raiz. É, raiz, né? Perfeito. Aliás, tô com um mangarzinho aqui, ó, que o Henrique Stetter trouxe de presente pra mim. Foi engraçado porque ele abriu a caixa do meu lado, e aí vem um Buffett e vem um Munger, né? Aí ele ficou olhando, aí ele olhou pra mim e falou: você vai ficar com o Munger, né? Como se fosse um pouco... O próximo Carteiros vai ser em Omaha, é isso que me Poderia prometeram ser. para 2025? Estamos procurando patrocinadores. Você que escuta o Stock Pickers e você escuta o Carteiros, você é dono de um agente autônomo, sabia que você pode se comunicar melhor com o mercado? Por que você não patrocina a gente? Você tem uma asset, por que você não patrocina o Stock Pickers também? Tá em aberto, é só bater na nossa porta aqui e chamar a gente. A gente vai ter o prazer de discutir tudo isso com vocês. Você me abriu um pretexto pra vender aqui, tá vendo só? Eu sei, foi pensado. Beleza, obrigado. Muito bem então, Neymar. Roda a vinheta, radar de fundos. Muito bem. Davi Fontinelli. Eu estava dando uma olhada ali numas cotas de fundos esse mês aí. Vários movimentos esquisitos em alguns casos. Queria ouvir de você aí. O que rolou nesse último mês? Para dar uma esquentada, é o fim do Risk-On, Davi Fontinelli? É, então. Parece que deu uma Esse é um barrigada tema, nessa história, né? é um tema bem... Eu não vou dizer polêmico, porque talvez a resposta seja mais objetiva de que não é o fim, é só a postergação. Então, isso aí tá pacificado. Mas abril foi um mês para ser esquecido, né? Senhoras e senhores, foi um mês horroroso. Credo. Horroroso. Eu entrei no mercado em janeiro de 18 e desde então teve maio de 2018 greve dos caminhoneiros. Não peguei o Wesley Day, que foi maio de 2017, mas meses horrorosos, né? Maio de 17, maio de 18, 19 acho que foi um bull market saudável. Saudades. Não, acho que não precisamos comentar de março de 2020. É perfeito. 2021, o segundo semestre que o juro saiu de 2 para 10, 11... Foram meses... Meteoro do Paulo Guedes. Conturbados. Teve o meteoro do Paulo Guedes. E em 2022, o terceiro trimestre, aquela rasgada das treasuries dos Estados Unidos, que foi bem... Foi outubro ali, né? Desculpa, 2022 não, 2023, ano passado. Outubro. E, enfim, uma coletânea de alguns meses, eu diria que abril se enquadra um pouco nesse grupo, seleto grupo de meses, e muito em função do Banco Central americano, do discurso, não só do Banco Central, dos dados que foram divulgados nos Estados Unidos de emprego, mercado de trabalho, número de vagas abertas acima da expectativa do mercado, Sim. tal do Non-Farm Payroll, e os dados de inflação também, o CPI, divulgados acima da expectativa. Isso fez com que o Banco Central americano comunicasse que o início do ciclo de cortes ficou um pouco mais para frente. Então é curioso, né? No final do ano passado, o próprio Banco Central americano ele deu
ou a gente chama de pivot, né? O pivô, o ponto de inflexão do Banco Central em relação à condição de política monetária, com um discurso muito mais frouxo, digamos assim, em novembro, né? E o mercado chegou a precificar 7 quedas de 25 pontos base para esse ano. E hoje, se tiver uma... Já vai ser motivo para soltar fogos. Já. Então, só para vocês entenderem o quanto que mudou, né? De dezembro de 2023 para hoje, maio de 2024. Isso porque a economia americana, como você falou bem, com sinais muito resilientes, uma inflação que definitivamente teve um processo benigno, inclusive, de redução, mas que empacou ali naquele 3,5, não vem para 2 nem ferrando. Então, os juros precisam ficar mais alto por mais tempo para esse negócio convergir para a meta do Fed, que é 2. O tal do last mile da inflação está sendo indolor e talvez alguns participantes de mercados, e isso é a opinião dos gestores, né? A opinião de que os bancos centrais, muitos deles, subestimaram a dificuldade, né, a dor desse last mile, que é o fato de que a inflação caiu de 10 em 12 meses para 4, 3,5, e agora de 3,5 para 2 é realmente... Impressionante, né? Tá mais difícil, mas a gente observa nas cartas muitos argumentos de que na inflação, na cesta de inflação, tem elementos que são mais inelásticos ou que tem menos... sofrem menos o efeito de política monetária. A questão do mercado de seguros dos Estados Unidos, ou então o mercado de aluguéis, que tem uma defasagem natural. Então, tudo isso você vê a perspectiva de ajuste, que não é exatamente em relação aos efeitos de política monetária. E, por outro lado, os itens mais sensíveis aos juros, estes já foram corrigidos. Então, é um dilema do Banco Central de que ele poderia até deixar uma política mais restritiva, ou no limite até subir os juros, e afundar mais ainda esses itens sensíveis à taxa de juros e potencialmente provocar uma recessão, ou então ele mantém o juro parado e aí espera esses itens convergirem, né? Enfim, com um processo mais lento. Por enquanto, embora haja diretores do Banco Central americano que tenham comentado da possibilidade de aumento dos juros nos Estados Unidos, mas não, acho que a maioria dos gestores não considera essa probabilidade factível, apenas a manutenção por mais tempo, né, do patamar atual. Mas todo esse cenário provocou um movimento bem negativo para qualquer ativo de risco no mundo, né? Então, muito se fala que as taxas de juros longas nos Estados Unidos é o preço mais importante do mundo, e esse preço subiu um tanto, né, ao longo do mês de abril. Então, só para ilustrar aqui alguns índices de mercado, e para ter como referência o CDI, que subiu 0,89, esse é o ponto de partida. O índice de títulos públicos atrelados à inflação, IMAB, caiu menos 1,61 no mês de abril. O títulos prefixados, o IRFM, caiu 0,52. O IHFA, o índice de multimercados da Anbima, teve o 10º pior mês de toda a sua série histórica, desde 2007, que foi uma queda de menos 1,49. Só para ilustrar o que se deve ter visto das cotas dos multimercados. Exato. Foi um mês difícil. Foi um mês difícil. Bovespa caiu menos 1,70, e o Small, que reflete mais a realidade da economia doméstica, caiu menos 7,76. E as bolsas globais também caíram, o S&P menos 4,16. O ACWI, MSCI ACWI, que é o índice de bolsas globais, caiu menos 3,39. Então, enfim, retornos negativos de maneira generalizada, com uma única exceção, que é o índice chamado IDADI, o índice de debêntures da Anbima, subiu 1,01. E vale relembrar, no mês de abril, teve um pequeno episódio com Casas Bahia / Via Varejo. A empresa pediu recuperação, entrou em recuperação extrajudicial, teve uma pequena volatilidade em alguns fundos que detinham exposição, mas no geral do mercado foi uma tendência muito positiva. Então, os fundos de crédito rendendo acima do CDI, fluxo de captação muito positivo,
os prêmios, as taxas dos títulos de crédito caindo. Então, tudo isso corrobora para retornos positivos dos fundos de crédito. E a situação financeira das empresas também, na margem, melhorando alguma coisa. Então, esse é o quadro geral dos índices de crédito, embora os gestores apontem diversos pontos de preocupação com o Brasil. A gente vê a atividade aqui muito forte, surpreendendo para cima, o mercado de trabalho muito apertado, inclusive com os dados mais recentes divulgados, né? Então, assim, a inflação está surpreendendo para baixo, mas você fica com essa incógnita do tipo, pô, mas a atividade está forte, o mercado de trabalho está apertado. Será que essa inflação vai continuar tão baixa assim, surpreendendo para baixo, olhando para frente? Porque as expectativas até pioraram na margem. O governo, a questão fiscal, foi até outro ponto que ao longo de abril contribuiu negativamente para todo esse estresse de Brasil. Então, tem alguns elementos no mercado local que pioram a opinião dos gestores com o cenário de Brasil e até falam, como até dando um spoiler aqui do Verde Day, o Brasil está muito dependente do externo, do dólar principalmente. Antes, né? Do dólar. Então, a gente está à mercê aí dos ventos globais e o trabalho do gestor é tentar gerir risco, né? Gerir portfólio, gerir risco. Muito dos movimentos negativos foram magnificados, piorados, amplificados justamente pelos gestores, no sentido de você tá perdendo dinheiro, você precisa zerar a posição, o tal do stopar, que a gente chama. E aí, quando você vai vender a sua posição, você piora, né, o preço, enfim. E você aumenta a amplitude do movimento negativo. Um pouco do que a gente viu também ao longo de abril. Então, um pouco desse quadro da indústria local e principalmente dos fundos multimercados, né, que é onde a gente vai... Multimercados de estratégia macro, principalmente, que é onde a gente vai focar o programa hoje. Isso que a Verde falou, né, dessa dependência do cenário internacional para preço de ativo, tem gerado um pouco dessa impressão que é super compreensível, que a gente já conversou sobre isso dentro dos fundos multimercados, que é tudo a mesma coisa, né? Então, quando a gente tem um 10º pior mês da história da indústria de fundos, todos caem, fica aquela sensação, poxa, tá todo mundo no mesmo trade, todo mundo na mesma aposta, mas um pouco do que a gente vai conversar aqui é que não é isso. Na verdade, tem um viés de gestores de olhar mais para aplicar países emergentes, outros para olhar um pouquinho mais para a Europa, outros olhando um pouco mais para o Brasil, alguns nos Estados Unidos, mas basicamente o que explica o movimento nos juros Brasil e em todas as economias é esse movimento, né, esse pivot aí que o Fed promoveu. Então, esse movimento de juros mais altos nos Estados Unidos puxaram todos os ativos aí de maneira conjunta, e aí a consequência é isso, né? A única classe de ativo positiva no mês são os produtos de crédito privado, incluindo os high yields aí, que aí foram o grande destaque ali. A mediana que a gente tem é mais de 1,15% de retorno nesse mês. Não, e só para dar um exemplo aqui, exemplificar o quanto o trabalho dos gestores foi dificultado pelo movimento de alta das taxas dos Estados Unidos. O gestor faz a avaliação macroeconômica e vê que na Europa a atividade está mais fraca, a Alemanha já entrou em recessão, a inflação está caindo, teve até um aumento na margem, mas está uma tendência clara de redução. E você, olha, tem espaço para você cortar juros, então vou apostar na queda dos juros. Aí o outro gestor olha para o Canadá, a inflação baixa, a atividade também mostra sinais de fraqueza. É óbvio que o Banco Central vai cortar os juros, então vou apostar na queda do... Tem uma assimetria clara aqui para baixo, então vou apostar na queda dos juros. O mesmo vale para a Suécia, digamos assim. E aí, no belo mês, a taxa de juros americano longa sobe, e aí tudo sobe em conjunto, né? Então é assim que cada região tem as suas idiosincrasias, as suas particularidades, mas movimentos como o que a gente viu em abril afeta uniformemente quase todas essas regiões.
Essa que é a dificuldade. Para quem quer ver isso melhor em gráficos, a carta da Kinea, da parte de Inception, mostra exatamente esse movimento de abertura em todas as taxas de juros ao redor do mundo, incluindo a Europa, incluindo economias que já davam sinais de uma desaceleração mais forte. Isso, na carta do último mês da Kinea, dá para visualizar bem esse movimento de aberturas de juros de maneira generalizada. Bom, já que vocês deram tantos ganchos pro tal do Verde Day, né? Que é, sei lá, o Lollapalooza do mercado financeiro brasileiro. O que é Verde? É festa do Palmeiras, Verde Day? Qual Não é festa. Aliás, tem um palmeirense aqui no estúdio. Pela primeira vez, eu acho que no Carteiros, o Stetter tá aqui no estúdio. Então vou tomar cuidado com os comentários que eu vou fazer desse time que não tem mundial, né? Mas não é... Não é o dia do Palmeiras, embora Luiz Stuberger seja palmeirense e as pessoas falam, porque é por conta do dólar, caramba, é porque ele é palmeirense. Não é botar o nome de verde da asset da vida dele. Sendo corintiano, por conta do dólar. Óbvio que é por conta do Palmeiras. Mas enfim, o Verde Day é o dia em que a Verde faz uma série de painéis que passam basicamente por todo o portfólio da casa para falar sobre as principais visões de cenário e ativos que eles têm por lá. E o primeiro painel foi com o economista-chefe, o Daniel Leicherin. Ele quebrou o painel entre duas etapas: exterior e Brasil. Ponto principal que eu já vou antecipar: uma visão mais pessimista do que foi vista no último Verde Day. No último Verde Day eu estava acompanhando ao lado de João Braga, um beijo pro Johnny, e aí ele veio com aquela visão super otimista para Brasil, para mundo, etc. Que foi meio chocante. O Braga trabalhou com o Daniel, né? Foram sócios lá na Verde, e ele me falou, cara, nunca vi o Daniel tão otimista assim na minha vida. E para ele falar o que ele tá falando, é porque ele tá otimista de fato. E aí, um ano para cá, é impressionante como mudou a visão da Verde, que tá bem mais pessimista para mundo. Eles começaram destacando o excepcionalismo americano, que claramente tem uma divergência muito grande para as outras economias desenvolvidas. Para as economias emergentes também, é verdade, mas menos até, achei esse um ponto interessante, se comparado às demais economias desenvolvidas. Outro ponto interessante foi o crescimento populacional americano, que também impressiona. E um detalhe, o aumento das mulheres no mercado de trabalho, que também chama atenção positivamente, porque daí você tem mais população economicamente ativa. Nos Estados Unidos, as mulheres estão aumentando bastante a representação no mercado lá nos Estados Unidos. Como contraponto, obviamente, a situação fiscal americana continua terrível, né? A dívida pública americana só cresce de maneira extremamente exponencial, enquanto o consumidor americano está tomando risco, né? Está comprometendo uma parte razoável da sua renda com gastos, né? Obviamente, se acontece uma deterioração econômica, as pessoas devem sofrer, mas até então sem um aumento significativo do endividamento. Então, sinais positivos que justamente corroboram para o que o Davizão disse, da economia lá tá forte. E o Davizão também comentou sobre as partes que não sofrem tanto ou não são afetadas da mesma forma com o advento da política monetária, mas eles mostraram sinais de efeito para mostrar que a política monetária nos Estados Unidos tem funcionado. Então, o valor adicionado real por empresas de pequeno e médio porte, tirando as grandes corporações, vem caindo bastante. A margem operacional dessas empresas também. Então, já é uma sinalização de que a taxa de juros por lá está funcionando de alguma forma. Eles têm uma visão de ciclo de corte de juros adiante no mundo, mas os gráficos que eles colocaram de vários países, né? São gráficos modestos, não é uma queda de juros tão abrupta assim, ela vem devagar, está descendo de escadinha, literalmente. E aí eles, enfim, ressaltaram bastante que o risco continua sendo, obviamente, o fiscal, e o segundo risco são as eleições, que também afetam a condução fiscal americana. Eles falaram sobre a eleição que, segundo as contas deles, tem um pouquinho mais de 50% de probabilidade do Biden ser reeleito pelos estudos, mas eles fizeram muita questão também de deixar claro que essa eleição, assim como foi a última, será decidida nos swing states. E teve estados na última eleição que definiram o seu candidato com uma diferença de votos de 10 mil votos. É uma diferença muito baixa. Então vai ser uma eleição
muito polarizada de novo, muito apertada, difícil de dizer qual o resultado final, mas segundo a modelagem que a Verde fez, indica que o Biden está com uma maior probabilidade até então para ser reeleito. Engraçado que são 2 candidatos com baixíssima popularidade pública. Os 2 têm um índice de reprovação. Acho que nunca antes na história teve uma reprovação tão alta de 2 candidatos que estão concorrendo para a eleição por lá. Só adicionando uma pimentinha nessa questão de eleição americana, acho que vale comentar que já está também disponível no YouTube, e o GAAC, o Paulo Leme, comenta também sobre a eleição nos Estados Unidos, e aí concordando com esses pontos, mas adicionando mais um ponto de incerteza nessa conversa, o que o Paulo Leme traz na discussão é a incerteza quando que você efetivamente vai saber quem é o presidente. Tudo bem, tem as eleições, mas os Estados Unidos já tem casos recentes em que o presidente foi oficialmente anunciado só 6 meses depois, de recontagem, reconta daqui, reconta dali. E como a gente está com os principais ali, swing states, ali com uma eleição, uma votação muito próxima entre os dois, o risco que ele enxerga para a eleição americana hoje principal é exatamente demorar muito para efetivamente a gente saber quem foi eleito presidente dos Estados Unidos. E dá para entender o que o Leme está dizendo, porque o próprio Donald Trump já fez declarações justamente dizendo que se ele achar que não foi um resultado justo em qualquer estado, ele vai questionar, não vai aceitar, já deixou, ao mesmo tempo que depois foi perguntar, mas se tiver certo, ele, não, aí eu aceito que perdi. Mas enfim. Tem um outro ponto de eleições também que a gente até falou no último Carteiros, o penúltimo, que é a questão da imigração nos Estados Unidos, que o mercado de trabalho nos Estados Unidos tem sido relativamente equilibrado justamente pelo aumento relevante de imigrantes, né? Ou seja, a oferta de trabalho está aumentando com a imigração, então está equilibrando mais o mercado de trabalho, menos pressão inflacionária de salário, por exemplo. E o fato é que, até foi comentado no Verde Day, o Biden está tendendo para uma política, um discurso mais anti-imigração, até por questão de popularidade, porque... O Stuberger até colocou, eu achei isso muito legal, não sei se você lembra, ele colocou frases ditas pelo Biden do lado das frases do Trump, e os dois diziam a mesma coisa, só que com palavras diferentes, era só isso, a diferença. E aí fica as incógnitas, a depender das políticas que forem adotadas, como que vai ficar o equilíbrio do mercado de trabalho americano e os impactos inflacionários. A mão de obra estrangeira é muito importante para esse equilíbrio lá, eles deixaram isso claro, e você ser contra isso, né? Inclusive, o volume de deportações no mandato do Biden é muito maior do que do Trump, inclusive, né? São muitas pessoas sendo deportadas todos os meses nos Estados Unidos, bem mais do que estava acontecendo na época do Trump. Outro ponto que é interessante ainda nessa questão de eleição, acho que esse ponto até pode ser interessante compartilhar com o Leme depois, mas ele mostrou um gráfico lá que chamou bastante atenção para ele, que é a mudança de tendência nos eleitores negros nos Estados Unidos, que historicamente sempre ficaram mais para um lado democrata, mas que ao longo dos anos estão cada vez mais tendendo, pelo menos os negros mais conservadores, estão tendendo a votar em candidatos republicanos. E ele chamou isso, né, diz que a sociedade está sendo mais republicanizada nos Estados Unidos, o que pode ser uma tendência favorável ao Trump. Depois falou sobre o Brasil, diz que nós temos um crescimento maior, mas com um déficit pior também. A gente está gastando, esse gráfico eu achei bizarro, que é meio que aqueles números que você meio que sabe, mas que a hora que coloca ali dá um tapa na cara, né? O Brasil tem um gasto extra ao ano atualmente de mais de 900 bilhões de reais ao ano. Todo ano a gente está gastando 900 bilhões a mais. Isso mostra o quanto o fiscal é um desafio no Brasil. E ele mostrou depois uma faixa de gasto em percentual do PIB, e tem uma faixa amarela que seria o aceitável e para onde o gasto público deveria estar convergindo. Tá indo o contrário, tá indo para cima, ficando cada vez mais longe dessa faixa amarela, que seria este gasto aceitável, o que justamente atrapalha na história do juro de equilíbrio, que tem sido uma discussão, né? E que justamente indica para eles que deve ser maior. Então a gente deve ter um juro de equilíbrio maior, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Temos um espaço menor para a queda de juros aqui, o cenário externo combinado com o nosso fiscal monta isso, que era o nome do painel, gastando a sorte, né? Tava gastando nossa sorte.
E ele também colocou aqui um fator interessante, né? O Lula não consegue capturar a melhora de aprovação que vem da melhora econômica. Então a economia brasileira está com dados melhores, o Davi comentou um pouco Ele aqui. chamou de índice da miséria. É isso. Combinado de inflação com taxa de desemprego. Exatamente. Então a gente teve, né, essa melhora significativa no índice de miséria, mas o Lula não consegue capturar isso na aprovação pública. Os movimentos de dólar cada vez mais serão importantes para surpresas baixistas e altistas para o nosso crescimento. E hoje a gente definitivamente é mais dependente do dólar e da supremacia americana, como o Davi antecipou muito bem. Depois entrou num painel de crédito que eu vou pular porque basicamente o Parreiras fez comentários dizendo que o mercado de crédito está bem comportado, que tem oportunidades, voltou a reaquecer as ofertas, e depois eles explicaram o fundo que eles lançaram, que é o VerdeP, que está mais próximo de um Special Situations, está entre um high yield... Está entre o high yield e o Special situações especiais. Exato. Então, comentários mais brandos. E depois teve um painel de AI também que eu vou pular, falando do príncipe do condado, seu Stuberger, né? Ele comentou sobre a dificuldade do CPI convergir para 2%, que empacou nesse 3,5% e não desce, tá difícil mesmo, que é esse last mile que o Davizão comentou. Ele comentou que o calcanhar de Aquiles da inflação nos Estados Unidos continua sendo o aluguel, que o aluguel sempre andou mais forte na linha do tempo, e ele que segura a inflação americana, só que aparentemente é uma questão de tempo para que ele vá ceder, né? Mostrou também que a expectativa deles é um higher for longer, ou seja, taxas de juros mais altas nos Estados Unidos deve se manter. E aí ele falou um pouquinho sobre a maior posição da casa, que são as TIPS. Ele está com quase 40% do risco do fundo em TIPS. TIPS que são os títulos públicos americanos. A NTNB. A NTNB que fala inglês, é isso aí. É a gringa, isso aí. A NTNB do Tio Sam, o título do Tesouro IPCA do Tio Sam, chama TIPS lá. E é a maior posição da casa nesse momento. Por quê? Porque é uma excelente proteção para um ambiente inflacionário e dados os riscos do cenário, questões fiscais, ele acha que isso é uma proteção interessante. Inclusive, comparada com ouro, comparada com Bitcoin, comparado com qualquer outro ativo real, as TIPS foram uma proteção melhor. E ela substituiu, na verdade, uma posição que ele zerou, que foi a posição de NTNB. Né? Ele tinha uma posição relevante em NTNB que machucou o fundo, inclusive, com essas aberturas recentes do mercado, ele deixou isso claro. Ele zerou essa posição para comprar TIPS. Por quê? Para parar de apanhar. Porque a posição de NTNB, por mais que ela continue sendo interessante na opinião dele, sofre muito com o noticiário de fiscal aqui do Brasil, com as falas do Lula, né? Segundo ele, que o Lula fala muita besteira, o Stuberger disse isso, e isso acaba machucando a posição dele. Ele preferiu trocar pelas TIPS, porque é uma posição mais protegida desse cenário de dificuldade fiscal, e ele disse a frase que é uma oportunidade na vida, que a gente está encarando agora de investir nas TIPS nesse patamar. Então ele montou uma posiçãozinha pequena de 40% ali só para explorar essa oportunidade. Além disso, eles estão comprados em moedas do México e da Índia e vendidos em pares, né, contra a China e Europa. Então eles acham China ruim, acham Europa ruim, acham México e Índia muito bom, embora ele disse que o México, se você comparar com o Brasil e com algumas outras economias emergentes, já está meio caro. Mas nesse par que ele montou específico, parece ser uma oportunidade boa para ele... enfim, conseguir montar essa posição. Ele disse também que o arcabouço fiscal no Brasil é uma peça de ficção, foi a frase que ele utilizou, e que ele se arrepende por ter, de alguma forma no passado, acreditado que teria um mínimo de comprometimento fiscal desse governo, mas que ao longo do tempo ele percebeu que o único foco deles é voto, né, é eleição, então eles vão fazer aquilo que seja necessário, vão gastar mesmo. Né? Estavam on fire no evento, né? Eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei pro meu irmão foi: o Stuberger hoje tava soltinho. Falou tudo que não queria, falou tudo que queria e não queria, falou tudo. Depois ele mostrou, queria ressaltar aqui que eu tava comentando com eles no bastidor, um gráfico de probabilidade de ganhar dinheiro na NTNB.
né? E aí eu tava falando para vocês aqui. Se a NTNB atinge uma taxa, veja só, você, Guilherme Anversa, se atinge uma taxa de 6 a 6,5% ao ano, a probabilidade de você ganhar dinheiro com uma posição de B, né, é de 88%. Parece razoável, né? Essa probabilidade. E se bate mais que 6,5%, é 100% de chance de você ganhar estatisticamente dinheiro numa posição de NTNB. Então, enfim. Parece bem interessante, mas olha só que interessante. Ele A mesma zerou. pessoa que mostrou essa posição zerou para comprar essa versão Tem que de fazer o NTNB na estudo com a chip TIPS, americana. né? Quando bate 2%, É isso. qual que é a chance de É, você ganhar dinheiro? ele mostrou um gráfico do lado sobre o spread entre a NTNB e a TIPS de 10 anos, Isso. né? Mostrando que teve uma melhora nesse spread que abriu essa oportunidade para ele comprar. Então ele fez esse contraponto na sequência. Tipo assim, tá muito bom, mas eu não tenho, né? Eles mantiveram a posição no exterior em bolsa no mesmo patamar, que é mais ou menos de 5%. A posição no Brasil eles diminuíram em bolsa, que era de 15% e foi para 10%, mas eles têm uma posição de 15% em crédito no Brasil, que para eles é risco corporativo brasileiro, né? São as empresas, você compra a dívida ou você compra a ação. Então eles somam essas duas posições, continuam com uma exposição de risco no Brasil, que está na escala de 25%. Fizeram essa troca da B pelas TIPS e eles têm algumas proteções no portfólio em cupom contra software, que ele falou que a chance de ganhar dinheiro disso é 0, só que estava de graça, então ele montou essa proteção e comprou um pouco de inflação implícita para 2027 e 2035, que dá uma proteção ali também para eles. Eles têm uma posição também pequena em petróleo, que é interessante de ser mencionada, de 2,3% em petróleo. É isso, esses são os principais destaques do Verde Day deste ano. Um Ótimo pouco resumo. mais pessimista do que foi no ano passado, mas ainda com uma visão razoavelmente construtiva, sabendo dos desafios do Brasil e menos encantados com o Brasil, digamos assim. Davi Fontinelli, você fez um estudinho aí bem maneiro de atribuições. Vamos falar sobre. Primeiro explica o que é esse estudo, por que você teve essa ideia de fazer essa bagaça e qual que é a conclusão que você teve. Acho que é legal explicar para quem está nos assistindo ou ouvindo o conceito de atribuição de performance, né? Perfeito. Toda vez que a gente vai olhar o retorno de um fundo, como esse retorno foi gerado é o que a gente chama de atribuição de performance. E geralmente nas cartas dos gestores, principalmente dos multimercados, né? Isso vale para qualquer estratégia, mas é mais pertinente para os fundos multimercado, porque uma vez que você opera potencialmente tudo, é interessante você saber de onde que veio os ganhos, né? Crédito, o retorno vai vir de debêntures, de emissões bancárias. Ações, o retorno vai vir de ações. Multimercado não dá para afirmar antes, né? Então, a atribuição de performance, ela serve para informar onde que o gestor ganhou dinheiro e onde que o gestor perdeu dinheiro. E geralmente nas cartas, e as gestoras, felizmente, ao longo dos anos, elas se tornaram mais transparentes e informam essa métrica, né? Então, a gente valoriza bastante isso. Inclusive, uma dica que eu dou aqui, no limite, tudo que o gestor fala ou escreve na carta, você coloca em um segundo plano, você olha primeiro a cota do gestor, a atribuição de performance. Essa é a história mais verdadeira a ser contada. E aí depois você vê o que o gestor está falando, o que o gestor está escrevendo. Vou dar visão lei de trás para frente as cartas. Então, porque a cota e a atribuição de performance você precisa ter um grau de malandragem para entender melhor as coisas. Eu diria até que, assim, para qualquer gestor em que você vai investir, né? Isso vale para os Estados Unidos, hedge funds, etc, né? Então, isso é um ponto interessante, né? De você observar essa métrica para você entender a história do gestor. Um outro ponto que é interessante também é você usar isso não para avaliar o gestor, mas para entender o que ele faz. Porque, por exemplo, tem gestores que, a depender da maneira como ele exibe essa informação, você vai entender onde que ele opera ou não. Tem gestor que coloca na atribuição, na tabelinha de atribuição de performance, uma linha de commodities. Aí você pensa, olha só, ele opera commodities. Ou os gestores não operam ou não colocam essa linha, então significa que não é relevante para aquele gestor. Tem gestor como, deixa eu lembrar aqui, a Legacy, por exemplo, que coloca lá uma coluna de volatilidade. Isso é meio raro, mas
você observando a atribuição, você percebe que a legacy opera volatilidade, o que não é tão comum em outros gestores. Então, assim, a depender de como o gestor exibe essa atribuição, você vai entender um pouco da maneira, do tipo de estratégia que aquele gestor vai ter. Às vezes tem um quadro de bolsa e uma linha e uma linha abaixo dizendo bolsa direcional, bolsa valor relativo, e aí você entende que o gestor pode operar a bolsa com teses direcionais ou teses de valor relativo. Então, essa descrição é interessante para você entender mais do gestor, das estratégias que ele tem. Mas assim, não tem um padrão nas cartas, né? Cada carta exibe de um jeito, mas você deveria usar isso para simplesmente entender mais o máximo que der daquele gestor em específico, né? Então, é assim como a gente pensa na atribuição de performance. E o que eu fiz foi basicamente pegar várias cartas dos principais gestores e colocar numa planilha as atribuições de 2018, 2019 até 2023, as atribuições anuais, para observar como essa história. Você fez um robozinho para fazer isso aí ou você foi uma a uma? Mão. Então é o seguinte, você que tá de casa, por favor, presta muita atenção, porque deu um trabalho do cão para fazer esse troço, tá? Dê valor ao trabalho de Davi Fontinelli a partir de agora. Em um final de semana. Pelo amor de Deus, vamos prestar atenção aqui. Então vai lá, Davizão. Felizmente tem os PDFs todos públicos, né? A maioria deles, na verdade. Mas o que é interessante de você observar quando você vê várias atribuições de performance é não só onde que, por exemplo, na renda fixa, quem foi o gestor que mais ganhou dinheiro na renda fixa, em moedas, quem foi o gestor que mais ganhou dinheiro em moedas, mas é um pouco dessa composição do tipo, o gestor tal, será que ele só ganhou dinheiro em renda fixa ou ele ganhou dinheiro de uma maneira mais equilibrada, também em moedas? Ações, que não é uma coisa tão comum. Quem que mais ganhou dinheiro em ações que não é o mercado core, principal dos fundos multimercado? Ou então a consistência, né? Poxa, quem que teve a maior consistência ao longo dos anos, seja para renda fixa, seja para moedas, seja para ações. Então são um pouco desses insights que a gente tenta tirar quando a gente olha esse consolidado de várias atribuições de performance, né? Então, assim, o primeiro destaque é o fato de que, para a maioria, o mercado de renda fixa é o que mais contribuiu para os retornos dos últimos 6 anos, que é desde 2018. O que é esperado, muito se fala que o gestor brasileiro só ganha dinheiro na renda fixa, etc. A gente escuta muito isso, né? Mas isso vem talvez do background de Brasil, das histórias das tesourarias do Brasil, e isso se reflete na maioria dos gestores. Mas existem gestores cujos fundos são fundos de performance expressiva no longo prazo e que não tiveram a renda fixa como o mercado que mais contribuiu para a cota. Então eu vou dar alguns exemplos aqui, né? O caso de Vista, ela não teve renda fixa como o mercado que mais contribuiu, que nos últimos 6 anos foi o mercado de ações que mais contribuiu nos últimos 6 anos da cota do fundo. Isso vem até pelo background do próprio João Landau, né? Na parte da época de BTG, com esse viés mais já de olhar setor de petróleo, equities. Então, compõe bem com o background do gestor, né? Então, o Davi comentou, né? Uma parte importante da indústria vem desse background de tesouraria, de juros, de moedas, mas a gente tem uma geração já que tem se destacado em termos de performance, que tem mais esse passado aí, olhando ações no Brasil, ações no exterior, como outro aí que deve aparecer já no estudo. Então é interessante ver essa relação background do gestor versus atribuição de performance. É uma casa que você tem nos portfólios, certo? Isso. Beleza. Eu também sou cotista. Preciso te perguntar uma coisa. Por que eu te olhei agora, né? Uhum. Porque recentemente a Vista passou por uma alteração de quadro societário, né? Para explicar para quem está em casa, a Vista você tinha 2 células importantes ali, né? Você tinha a célula macro, vamos chamar assim, que estava ali com o Landau e o time dele, e você tinha uma célula de equities, né? A célula de ações da casa, tinha um time dedicado, com fundos dedicados para ações, inclusive. E o Landau escolhia as ações para o portfólio dele com base nas sugestões de ações do time de ações dele, e ele passava uma régua de liquidez para definir o que podia entrar dentro dos veículos, ou multi-estratégia, ou hedge, etc e tal. Você que acompanha isso no detalhe, continua sendo investidor de lá e tal. Se a principal classe de atribuição é ações,
isso te incomoda de alguma forma ou não? Tá tudo certo nesse caso? Como era um processo de decisões bem distintos, né? Um veículo com uma visão bastante micro, análise fundamentalista, e uma casa multimercado que usava do top-down para selecionar as ações, isso a gente considerou como um não evento. Então é um fundo multimercado que continua com a sua filosofia de investimentos. O que aconteceu foi realmente esse rearranjo de estrutura. A Vista hoje é uma casa 100% focada em multimercados. Perfeito. Deixa eu só complementar, porque pensa só, se você tem um fundo de ações, você vai buscar coletar as melhores ideias, você combina várias empresas que você considera as melhores. Sim. E os seus analistas buscam pensar no micro de cada empresa para selecionar as melhores ideias. Sim. Se você tem um fundo multimercado, não é exatamente assim que você vai vencer no longo prazo, porque você precisa equilibrar as suas várias ideias e os fatores de risco diferentes dessas ideias nessa visão de portfólio que vai ter juros, vai ter commodities, vai ter várias outras classes, e de modo que a ação que você selecionar para o fundo multimercado, que é o caso da Vista, ela tem um papel dado todos os riscos que o portfólio possui. Não é exatamente uma coletânea das melhores empresas, olhando numa perspectiva mais individual. Essa perspectiva agregada, e aí é o Landau que tem essa visão de construir o portfólio. Sim, perfeito. Pode continuar. E aí, só complementando o caso de Vista, o mercado de commodities também para eles, que é até uma especificidade forte aqui. Eu gosto. Mas que também está bem páreo com o mercado de ações como um dos que mais contribuíram. Interessante. Historicamente. Porque tem muita gente, às vezes, que acha que o Vista pode ser lido como um fundo de commodity. Tá vendo? Isso tá errado. Não é. Não, tá errado. Que é o mesmo caso até pegando o gancho aqui, com o Capital K10. Esse daí a gente vai precisar fazer uma aspa boa. Porque o que tem de gente que fala que é fundo de commodity é sacanagem. O Bruno Cordeiro vai ficar feliz agora em cima dessa análise aqui. Ele aqui. adora que tire esse nome do fundo. Não é fundo de commodities, fundo macro global, só que o grande mérito dele, até olhando a atribuição, que está lá na carta do Capital K10, é que o mercado que mais contribuiu desde o início é o de commodities. Né? O fundo que nasceu em 2018. Então, ele tem até uma atribuição bem equilibrada entre commodities e ações, mas o fato é que é muito maior do que o de juros também, ganhou dinheiro, assim, mas não é aquele comentário padrão, só ganha dinheiro em juros. Não, no caso dele, ele ganhou muito mais dinheiro em commodities e ações se comparado a juros. Então isso é uma coisa bem interessante do perfil de retornos da estratégia do Capital K10. Até o caso do Capital Zeta, que seria a estratégia, o full power da Capital, ou seja, que opera todas as mesas de gestão da Capital. A constelação de gestores, que é o termo que eles gostam de citar. A constelação das mesas de gestão da Capital. E o fato é que ele tem uma contribuição também de ações, historicamente. A parte de juros é a que mais contribuiu, mas a parte de ações também é relevante. Então, eles ganharam muito dinheiro historicamente no mercado de ações. Isso é uma característica que vale mencionar. Eu acho isso interessante, porque só para fechar essa aspa aí, até porque hoje eu falei com vários assessores, eles ficam pegando muitas nossas falas para tirar aprendizado, tá? Então os nossos comentários estão sendo ouvidos, viu, Davi Fontinelli? Então façam-os. Mas é o que o Davi falou, mérito dessas casas que conseguem operar esse mercado de commodities, que lembrando que quando a gente fala commodity, parece que a gente bloca o mercado inteiro numa coisa só. Mas você tem vários tipos diferentes de commodities que se comportam de maneiras também diferentes. Né? Tem soft commodities, por exemplo, que é soja, milho, boi gordo, café arábica, né? Você tem cacau. Cacau esse ano que chamou a atenção por conta do acidente lá na África e tudo mais. Mas tem petróleo, minério, você tem várias commodities diferentes. E definitivamente hoje na indústria brasileira é difícil você encontrar casas que consigam operar de maneira vencedora nesses mercados e com consistência. Então, Vista faz isso muito bem, Capital K10 e seu time fazem isso muito bem, né? Capital como um todo faz um trabalho muito bom. Kazan lá na Legacy faz um trabalho muito bom.
Então é um mercado muito difícil, eles são vencedores, ganham dinheiro, mas eles não são um fundo de commodity. É um dos bolsões de onde eles extraem valor dentre todos os outros. Na linha dos mercados que não de juros, o Anvesa deu um spoiler aí, mas tem uma gestora chamada Absolute, e um fundo chamado Absolute Vertex, cuja atribuição ele tem um componente de ações muito forte também. O CIO da Absolute, Fabiano Rios, é um gestor que, diferente da maioria, que tem um background, a maioria dos gestores tem um background de renda fixa. Começa a estar operando ali como trader, vira gestor de renda fixa da tesouraria, etc. É a realidade de muitos. No caso do Fabiano, não. Ele veio do ambiente do mundo de equities e depois migrou para fazer macro, para olhar tudo, enfim. E hoje a atribuição da Absolute no multimercado tem um componente de ações. A parte de juros é o principal, mas é quase equilibrado com o mercado de ações. Então, esse é um destaque. Você tem um cara lá que é o Renato Boto, que é ganhador de dinheiro em mercado de juros pra caramba. Opera grande, o menino vai bem nos juros. E tem esse background, como você falou, de ações, que inclusive tem fundo dedicado, tem o Pace Long Bias lá também. Mas com um time macro muito forte de pesquisa. Investindo muito em pesquisa, em coleta de dados de maneiras diferentes, leituras de dados alternativos, que conseguiu capturar muito bem recentemente o trade de S&P. Então o mercado inteiro vendido, eles pegaram comprado e ganharam dinheiro com isso aí. E continuam. Hoje eu tô demais da visão, continua. Abril foi um mês complicado, inclusive. Foi difícil, né? Eles até comentam na carta que Absolute, né? Que eles reduziram no início e depois vieram retomando as posições via opções, mas continua lá com a tese não só de S&P, mas bolsas globais, né? Bolsas dos Estados Unidos, comprado, emergentes, Brasil também, né? O Christian com a estratégia dele. Uhum. Então, é o caso de Absolute. Mais alguns comentários aqui, falando, a gente falou mais dos que mais geraram dinheiro com commodities, ações, parte de moedas, para quem não sabe. Difícil de ganhar dinheiro, hein? Mercado difícil quase ninguém pra ganha caramba, dinheiro, né? Eu acho que foi o cemitério de muito trader aqui no Brasil. A gente tava falando da Verde ter o nome por conta do dólar, porque o Luiz Stuberger ganhou muito dinheiro com moeda na carreira. E é um dos poucos. Que é difícil. É muito difícil de explicar se vai ser, olhando para frente, fácil ou difícil, né? Mas talvez, olhando para trás nos últimos 5, 6 anos ou até um pouco mais, foi muito difícil ganhar dinheiro, não só... O que é o mercado de moedas na prática, né? Principalmente o dólar real, trade de dólar real, cupom cambial também pode se enquadrar nisso, mas lá fora é você pensar nas moedas de emergentes, ganhar dinheiro operando o peso mexicano, como você mencionou. Moeda da Turquia. A da Turquia era até 2018, né? Depois Turquia e Rússia... Aparece umas coisas assim, perderam, meio, às vezes. Aparece, né? Mas é sempre impar, né? Sempre África uma do moeda Sul. contra outra. Ou então contra o dólar, né? Exato. Ou contra uma cesta. Enfim, você pode montar de aí tem de formas. países desenvolvidos, operar o euro... franco suíço, o problema disso aí é que tem questão de esterlina. fluxo, que às vezes atrapalha a leitura. Sem dúvida. O fundamento não converge, aí você faz modelo lá pra falar quanto que deveria valer o real com base no preço das commodities, o negócio não... Diferencial não de paridade de preço. Não encaixa nunca, é difícil pra caramba. Não, é muito difícil. Só que, de fato, você observa que na atribuição de performance da maioria dos gestores, parte de moedas ou é irrelevante, próximo do 0 a 0, o que pode significar não que ele não ganhou dinheiro, só que ele não alocou tanto risco. Perfeito. Vale mencionar isso também. Sim. Ou então é negativo. Só que eu queria mencionar aqui os gestores que não se enquadram nenhum dos dois. Nenhum dos dois. A galera ou seja, que tá ganhando dinheiro. Os caras que ganharam Também dinheiro. quero saber quem que é. Então, acho que um dos primeiros nomes aqui até é um destaque bem positivo aqui, que é o da nossa emblemática SPX. É uma gestora que é conhecida de todo mundo, né? E você pode até imaginar que a parte de juros foi que mais contribuiu, e de fato gerou muito dinheiro, mas a parte de moedas gerou mais ainda. Então é uma casa que tem uma equipe parruda de gestores de moedas e um histórico ganhando dinheiro também expressivo, consistente no mercado de moedas.
Uma outra gestora que, inclusive não tem carta, mas vale a menção honrosa aqui, cujos profissionais vieram da SPX, é a Capstone. A Capstone é uma casa que tem o mercado de moedas como o mercado que mais contribuiu desde o início do fundo, que é o início mais recente. 2020, mas que o que eles geraram desde 2020 é o que é mais do que muitos fundos geraram desde 2015, 2016. Não os fundos dessa lista, mas fundos mercado, né? Do mercado, talvez o que o fundo inteiro gerou desde 2017, 2018 é o que eles geraram só no mercado de moedas de tão expressivo. Você tem posição, Versa? Temos, né? Teve uma abertura recente antes, você aproveitou aí na física. Tem nos portfólios. Não, eu não aproveitei, mas para quem não aproveitou na física é só comprar os fundos do Anversa. Isso, Selections tem, né? Selection Multimercado. Selection Multimercado tem Capstone. Galera, esse fundo aí vocês praticamente nunca vão conseguir comprar na física, tá? É muito difícil. SPX tem lá também. Isso. Né? Então as melhores ideias de investimento estão no Selection. Pode ir. Então uma terceira gestora que tem uma atribuição relevante, infelizmente a lista para por aí, são esses 3, é a Genô. Então a Genô é uma casa que tem gabaritado aí, né, o mundo, sem querer zicar aqui, mas tem perfumado muito bem, desde que foi fundado em 2020, né, tá entre os multimercados que mais renderam nesse período, mega consistentes, e quando você olha a atribuição, é uma atribuição bem equilibrada. A parte de juros tem o destaque, mas a parte de moedas também, eles conseguiram ganhar dinheiro relevante, então fica o destaque aqui, tanto em dólar real quanto moedas pelo mundo, né? Então, essa classe como um todo. Esses são os players cuja parte de moedas se sobressaem. Não que os outros não tenham ganhado, às vezes ganhou, mas é uma coisa que parte de juros é muito maior. Nessa linha... Mas e juros, hein? A parte de juros acaba sendo você diz nesses players especificamente? Porque só para explicar para a galera de casa, o Brasil tem uma escola de gestão que eu quebro em 2, né? Tem a galera que começou em tesouraria, de banco, saiu, fundou gestora para gerir recursos independente. E tem uma outra leva de gestoras que os gestores nasceram de outras gestoras, né? Que eu vou brincar aqui, que de maneira geral acaba sendo um pouco mais contemporâneo, mas beleza. Essa turma das antigas, que é os Macrão bom e velho, os Macrão bom e velho ganham dinheiro em política monetária, em virada de mão de política monetária, no pivot aí que você falou, o cara pega ali, pega essa inflexão e ganha dinheiro apostando nos juros. Só que todas essas casas têm isso em comum, de maneira geral são ganhadoras de dinheiro, as boas casas de multimercado são ganhadoras de dinheiro em juros. Mas eu queria saber, já que são tantos vencedores, tanta gente boa, tem tanto piloto de Fórmula 1, quem são os melhores? Isso é uma pergunta boa, mas é difícil de responder. Eu vou explicar por que você talvez não deva procurar exatamente isso, né? Porque... Primeiro que se você simplesmente ranquear, quem são os melhores? Não, claro, você... não vai ranquear, mas é nessa brincadeira que você está fazendo aí de atribuição. Não, e só para explicar, dando uma resposta mais longa, sem querer enrolar aqui, se você simplesmente ranquear quem que mais gerou a atribuição de performance em juros, você tem que, na verdade, ponderar pela volatilidade dos fundos. Claro. Porque, naturalmente, os fundos que tomaram mais risco, se eles forem bem-sucedidos, eles vão... render mais em juros. Porque foi aquilo que você explicou no câmbio também, né? Que às vezes tem essa questão do quanto ele alocou de recurso. Quanto alocou de risco naquilo. Perfeito. Então isso não significa que ele foi mais competente. Não é que é competente, o Sharpe dele foi mais alto a simetria que ele capturou foi maior. Não necessariamente. Claro. Uma outra ponderação. Isso vale para todos os mercados que você citou até aqui. Vale para todos os mercados. Uma outra ponderação, se eu observo, a atribuição de juros não foi tão grande. Mas, na verdade, o Sharpe, ou seja, a assimetria, digamos assim, a qualidade do retorno que ele gerou, acho que esse é um termo bom, a qualidade do retorno que ele gerou em juros, ela foi melhor do que a de outro gestor, mas ele não alocou tanto risco em juros porque ele equilibrou mais aquele risco em moedas, em ações, ele montou um portfólio equilibrado,
mas ele ganhou um Sharpe relevante em juros. Por isso que às vezes é difícil de você cravar quem que foi o que melhor operou juros, porque tem essas nuances que não dá pra... óbvio que dá pra citar aqui a parte de Vinland, uma casa que ganhou muito dinheiro com o mercado de juros, concentrou pra caramba. Ibiúna também é uma casa que ganha muito dinheiro no mercado de juros. Historicamente. Então dá pra citar esses exemplos, mas isso não significa que os outros gestores não sejam bons ganhadores de dinheiro em juros. Entendeu? Mas foi mais ou menos o que eu disse ali. Todo mundo ganha, quase todos os bons gestores ganham dinheiro em juros. Aí tem uma questão de alocação também. Mas era mais pra você citar esses nomes. Assim. Então, Vinland e Ibiúna chamaram a atenção. Só pra citar um disclaimer aqui. Esse mercado que foi a fonte dos bons frutos e dos maiores ganhos historicamente, nos últimos 2 anos, tá difícil pra caramba. Então, não à toa que a gente tá vendo um cenário para os multimercados muito complexo. E a gente gosta de falar aqui, simplesmente você vê a volatilidade das taxas de juros nos Estados Unidos. É um negócio rock and roll. Então, isso tem tornado a vida dos gestores muito difícil no mercado de juros. Tem um amadurecimento da indústria também, que ao longo dos anos, sei lá, quando a gente entrou no mercado, Davi Fontinelli, os gestores aqui tinham muito fundo multimercado. Eu lembro muito disso, assim. Quantos fundos multimercado eu escutava que falava que era multimercado macro, só que focado só em Brasil. Só opera ativos brasileiros, mais nada. Só bolsa, NTNB, pré-fixado, DI, câmbio, só ativos brasileiros, né? Quantos fundos a gente não lembra que operavam os ativos apenas, somente da perspectiva top-down, ou seja, vai operar bolsa, era só índice. Tinha raramente alguém que fazia single name, ou montava uma carteirinha de ações e tal. Hoje em dia, por conta da competição, da dificuldade de gerar alfa, dessa dificuldade no mercado de juros, os times foram crescendo, as gestoras foram investindo e hoje você tem gestoras que operam, brasileiras, que operam muito bem lá fora. Uma das principais atribuições de retorno em 2022 foi pegar juros lá fora. Se essas casas não tivessem equipe para fazer isso, não tomariam risco, não teriam feito o dinheiro que fizeram em 2022, né? Muitas casas hoje fazem, acabamos de citar aqui, eu estava citando sobre o Landau, fazem essa brincadeira de montar uma carteira de ações ao invés de simplesmente comprar um índice, né? Operam commodities, são mercados que antigamente a gente mal via sendo explorado pelas casas. Hoje em dia isso mudou muito. Então é natural talvez que a atribuição de performance comece a se diversificar um pouco, parar essa concentração de ficar só nos juros. Até legal falar isso para mostrar como a indústria está se desenvolvendo, né? Porque muita gente às vezes fica fazendo, eu vejo matéria da galera falando, mas ambiente de juros alto, não vale a pena comprar fundo multimercado. Cara, trabalhando esse negócio como se fosse um negócio de trade, assim. Não, você está colocando teu dinheiro para receber o serviço de gestão em diversos mercados. Por isso que o nome é multimercado. Comprado e vendido. E com várias estratégias diferentes entre si. Então é um bloco da tua carteira ali que é o meio campo. Então pensando se sua carteira é um time de futebol, o multimercado é o meio campo. Ele vai atacar, vai defender, vai subir, né, vai voltar para ajudar a defesa. É um perfil diferente e com várias estratégias. Então você começa a entender e olhar mais para essa classe desse jeito. Esse teu ponto reflete muito do ambiente super competitivo e um pouco dessa evolução da indústria de fundos, né? Exatamente como você comentou. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, uns 15 anos atrás, o viés Brasil nos portfólios era um viés muito, muito maior do que é hoje em dia dentro da indústria. A competição só aumenta, a régua está cada vez mais alta, demandando que os profissionais tenham equipes mais parrudas, com mais economistas, mais análise de dados, mais processamentos. Isso vai ser tema da carta de Fund of Funds aí, já dando spoiler para o próximo mês. Pô, e sempre que tiver essas cartas, manda pra gente que a gente manda lá na comunidade do Stock Pickers pra galera do Carteiros assistir e ver também. XPA FOF Insights. É isso, manda pra nós. Tem mais coisa aí, Davizão? Só um último comentário aqui da parte de moedas, acabei não mencionando, mas a Ace Capital é uma gestora que quando você olhar a atribuição, eu não lembro agora se eles colocam na carta pública, né? Mas a parte de dólar real deles é uma parte extremamente consistente do tempo. Então vale a menção aqui, na parte de moedas, parte de Brasil, dólar real, eles também ganharam um dinheiro relevante desde o início, que foi o início de 2019, um pouco mais recente. Mas vale a menção aqui.
Muito bem. Fica a dica para os gestores multimercados que não colocam atribuição de performance. Isso é mais uma ferramenta que eu acho que ajuda bastante o investidor, assessor na ponta final a entender um pouco mais do produto. Também acho. O que eu acabei não comentando, mas é super relevante, tanto na nossa ótica quanto a do investidor, o que você deveria talvez buscar quando você combina as peças, né? Ou seja, você vai montar... Tem toda a teoria, como você seleciona multimercados, diligência, etc. Uma dos elementos é você observar como é a atribuição de performance dos diferentes gestores e buscar coisas complementares. Então, se você selecionar vários gestores que são extremamente competentes, mas todos eles ganharam muito mais dinheiro em juros, quando o mercado de juros, como que a gente está vendo, estiver muito difícil, você vai ter um portfólio menos equilibrado. Se você buscar gestores que são muito ganhadores em moedas, muito ganhadores em ações, commodities e em juros, eu digo, gestores diferentes que combinem isso, você tem um portfólio muito mais equilibrado de gestores de multimercado. Então, a gente busca fazer isso aqui na XP Observar Advisory. as nuances de gestão, né? Como é que cada um opera ali. Verdade, interessante. Bom, já que seu estudo está entregue... Aliás, você vai consolidar isso em algum lugar? Será que a gente consegue mandar isso aí? É o quê? A gente manda os highlights do Carteiros do Condado e manda resumão. Perfeito. WhatsApp, a gente manda lá Telegram. Fechou. A gente manda. A Neymari coloca o link do Telegram na descrição aí. Você que não faz parte da comunidade do Stock Picker, é só entrar lá que a gente vai mandar todo esse material lá. Bom, vamos fazer um wrap-up aí das cartas. O que teve de destaque? Quer começar aí, ô Anversa? Vou pegar o destaque do mês, né? Genoa. Genoa aí subiu praticamente 2% no mês de abril, num mês tão difícil para a indústria. Quem escutou o Carteiros do mês passado ouviu que no mês passado a gente tinha falado que a Genoa tinha entrado o mês com uma posição apostando na alta de juros aqui no Brasil. Então todo esse processo de correção nos juros ocasionado pela Treasury americana, mas que a gente sentiu também aqui nos juros locais, corresponde aí a quase 80% da atribuição de retorno na Genoa no mês de abril. Então tem o detalhe, né? Ganhou dinheiro em juros, mas ganhou dinheiro dos juros caindo ou fechando. Então tem um passo além do que a gente conversou aqui na análise de atribuição de performance, né? É entender um pouco a direção. Se o gestor ganhar mais uma direção, mais na direção de queda, alta, no meio do caminho. E esse mês, em particular, a Genoa se destacou frente aos peers da indústria, exatamente com essa visão de que os juros de curto prazo aqui no Brasil iriam subir. E isso foi bastante significativo para a performance deles. Olhando para frente, essa é uma posição que já não faz mais parte dentro do portfólio, de acordo com a carta. Então, zerar essa posição, zerar a posição comprado em dólar contra real ao longo do mês. Então, é um portfólio que não está com nenhuma grande posição direcional nesse exato momento. Estou operando muito mais taticamente, é um portfólio diversificado de moedas, mas com um orçamento de risco menor e numa dinâmica aqui de que o Banco Central precisa seguir com mais parcimônia o processo de corte de juros. Então, já reflete um pouco do que a gente viu agora no mês de maio, com a decisão do Copom de cortar apenas 0,25 a taxa de juros, né, reduzindo o passo do 0,50, um Copom dividido, toda uma polêmica que a gente vai comentar com certeza no próximo Carteiros do Condado, mas basicamente essa visão mais reduzida e apostando basicamente agora em juros Chile e México e uma posição vendida no Yuan contra dólar. Anversa, você falou que no último Carteiros o destaque foi essa posição, eles ganharam dinheiro e já nessa carta falaram que zeraram. Isso. Eu tenho uma percepção nas entrevistas que eu faço no Stock Pickers, eu queria perguntar a opinião de vocês. Me parece que os gestores estão mais táticos. Vou explicar o que é isso. Estão entrando e saindo das posições em janelas de tempo mais curtas. Eu tô errado ou você tem essa percepção também? Sim, porque a gente está vivendo basicamente 2 anos que a gente não tem nenhuma grande tendência, né? E esse período sem ter uma grande tendência é porque a gente tem tido há 2 anos flutuações bem significativas na direção da taxa de juros dos Estados Unidos.
uma hora o Fed vai subir, outra hora a gente tem crise no setor bancário americano, os juros caem. No final do ano passado, como você falou, o Fed dá a direção de que vai cortar e o mercado precifica 7 quedas de juros ao longo do ano. Depois tem o pivot do pivot e já se a gente vai comemorar que a gente vai, se a gente tiver um corte de juros esse ano. Então essa falta de tendência nos juros dos Estados Unidos tem feito com que as outras classes de ativos tenham operado sem também uma tendência muito clara, e o reflexo nisso é esse trade mais tático aí na indústria de multimercados, que está muito difícil pegar essa tendência, né? A tendência, o juro vai cair, tudo bem, então vamos pegar o movimento de redução de juros. Não, está tendo uma correção muito rápida e tem feito com que os gestores não estão conseguindo capturar essas tendências maiores de longo prazo, que é onde está o grande dinheiro, tá? Se a gente pegar os produtos de mais alta volatilidade, os fundos multimercados ali com 8, 10% de vol, onde realmente a atribuição de dinheiro de mais substância vem exatamente quando eles capturam esse movimento para mais ou para menos, mas quando eles pegam essa direção clara que dura vários e vários meses, né? O problema é que a gente está nesse zigue-zague, o mês cai, outro mês sobe, então fica muito mais difícil de operar olhando um horizonte mais longo. Só um comentário que a conversa comentou de Genoa e o fato de que eles ganharam dinheiro com posições a favor da alta dos juros. É uma reflexão assim que você avaliar quem ganhou dinheiro com posições otimistas e também pessimistas. Porque ganhar dinheiro com posição otimista, no limite, quando você compra um ativo de risco, existe o que a gente chama de prêmio de risco. Você está sendo remunerado para correr o risco que você está correndo. Se você ficar no longuíssimo prazo, certamente você vai ganhar dinheiro naquilo porque você tomou risco. Quando você está com posição pessimista, você vende algo, você na verdade está pagando esse prêmio de risco e você está apostando que o que vai piorar esse ativo é mais do que o que você está pagando de retorno para quem você vendeu. Então, por isso que é difícil você ganhar dinheiro com apostas pessimistas. Aposta na alta dos juros, vender bolsa, moeda, se você comprar uma moeda que pague menos juro do que a que você está vendendo, que é tipo comprar dólar contra o real. O dólar não é um bom exemplo porque é uma moeda segura, né? O safe haven, mas comprar outra moeda que pague menos juros do que o real. Então essa é por isso que é difícil você ganhar dinheiro com posição pessimista. E foi o que a Genoa conseguiu, e outros gestores conseguem também ganhar dinheiro nessas posições pessimistas. Perfeito. Tem mais destaque aí, Davizão? Tem destaque, eu acho que a gente se perguntou essa impressão de que os gestores estão táticos. Eu vou comentar aqui um gestor que é tático, que é o Capitalo K10. O Bruno Cordeiro e a equipe dele, equipe grande dele na mesa K10 da Capitalo, eles têm esse perfil de ser mais trading, mais um viés mais oportunístico para todos os mercados que eles operam no mundo inteiro. Eles têm um portfólio bastante diversificado de ideias e vai girando isso conforme o tempo. O fato é que o mês de abril foi um mês bem negativo, até na contramão do que tem sido. O Capitalo K10 é um dos multimercados mais rentáveis dos últimos 5 anos. Nasceu em 2018, o fundo dedicado, em quaisquer rankings de performance, Sharp, janela móvel, ele sempre vai estar aparecendo ali no topo. Então a estratégia conseguiu ser bastante vencedora nesses últimos anos. Mas o mês agora de abril caiu mais de 3%, e principalmente juros. Todas essas, é o que a gente comentou aqui, né? Várias posições, diferentes geografias, todas elas foram afetadas uniformemente pela abertura das taxas de juros dos Estados Unidos. Então isso impactou bem a estratégia. Eles comentam até que adicionaram a posição apostando na alta dos juros dos Estados Unidos, mas falam da visão benigna para o cenário de política monetária, de corte de juros do Canadá, da zona do euro e da Suécia, por exemplo, que são regiões que a atividade está fraca, a inflação está arrefecendo, ou seja, você tem todo o pano de fundo macro para que os bancos centrais comecem a cortar juro. E que de fato deve acontecer. A Europa já sinalizou também em junho o início do ciclo de cortes. Só que como o Banco Central americano vai postergar, a consequência disso natural
é que o dólar vai se valorizar contra as moedas dessas regiões todas. Então eles comentam também na carta do K10 que eles adicionaram posições em bolsa com a queda dos ativos, na linha de ser mais tático. Depois desse drawdown de abril, a gestora foi lá e montou posições compradas em bolsa. Na parte de moedas, eles têm posições de compra, né, compradas em dólar australiano, e também no real, contra o euro, a libra esterlina e a China. Né? E aí, por fim, na parte de commodities, o grande mercado de commodities, né, o que foi o maior contribuidor na história, eles seguem comprados em petróleo, que foi uma contribuição positiva recente. Então, são as ideias de investimento que eles colocam na carta, embora isso aqui provavelmente pode mudar no próximo mês. Algumas das teses, né? Eles têm teses que carregam por mais tempo, mas é esse perfil mais tático. Tem mais destaque? Uma casa que gira menos historicamente, que tem essa característica de pegar movimentos maiores, é a SPX. E isso, até um pouco do que a gente conversou, explica essa dificuldade deles mais recente na geração de alfa, dado esses movimentos mais bruscos no curto prazo. O fundo caiu mais ou menos 1% no mês passado. A atribuição positiva veio exatamente de moedas, então o que ajudou a segurar um pouco a performance veio do book, como o Davi comentou, que é um book importante de geração de retorno deles, mas juros e a posição em ações Brasil e exterior contribuíram negativamente para a performance do fundo. Eles estão com essa cabeça de que os juros nos Estados Unidos eles vão permanecer mais altos por mais tempo, mas o próximo movimento vai ser corte. Então acho que é um pouco dessa dinâmica que o mercado está indo, assim, desse juros mais altos, mas em algum momento a gente vai ver cortes na economia americana. Posição hoje de mais referência vem no lado das moedas, comprado no dólar americano, que já é uma tese que ele já tem carregado há algum tempo e tem ajudado a geração de alfa dentro do portfólio, e nenhuma posição direcional nas bolsas, long shorts ali específicos, mas essa posição de câmbio carregando bastante o alfa do fundo. E a visão também na linha da Genoa de que o Banco Central tem que ser mais gradual e a gente deve terminar esse ciclo de corte de juros na casa dos 10%. Então esse é um pouco do movimento aonde a indústria convergiu, né? Esse juro terminal de 10% é mais ou menos o que o mercado ainda não precifica. O mercado está mais na linha ainda de um juro terminal entre 10,5%, 10,75%, eventuais até altas nesse meio do caminho, mas a SPX está em linha com o mercado aí, com esse juro terminal de 10%. É o tal do excepcionalismo americano, né? É isso como aí. vimos no evento da Verde. E até o argumento que a gente escuta, corroborando com essa tese, é de que você pode até observar algumas métricas de valuation para o dólar, se é que a gente pode confiar em valuation de moedas, e afirmar que ele está caro, mas a tendência é que fique mais caro. Em função da força da atividade. O que você falou é válido até para ações, tá? Nada impede que algo que está caro não fique mais. Tipo a Nvidia. Recebi pergunta de Nvidia hoje, inclusive. Mas é isso, exatamente isso. O que mais de destaque temos aí? Acho que já amarrou? varremos tudo. Tem uma última mais filosófica, mas que eu acho que vale a pena comentar, né? O Howard Marks divulgou o memo dele agora no mês de abril. E ele fala sobre risco. Ele fala da indispensabilidade do risco. O quão necessário é você, de alguma forma, correr riscos dentro de um portfólio de alocação de recursos para conseguir obter retorno. E ele usou a referência do xadrez na hora de comparar isso com investimentos. Ele comentou que o Bruce Karsh, que é um sócio bem relevante lá para eles, comentou, né, mandou uma análise sobre o quão necessário no jogo do xadrez você correr algum tipo de risco para conseguir ganhar. Porque nós aqui, imagino que nunca falamos aqui sobre xadrez, mas acho que a gente não tem nenhum grande jogador de xadrez aqui no grupo. Quem não é muito jogador de xadrez joga na defensiva, né? Sobe o peão e tal, não toma risco. Não está disposto a entregar um peão, entregar uma rainha. Às vezes, para você conseguir ganhar no xadrez, você tem que entregar uma peça bastante relevante para conseguir ganhar o jogo. E como quem não conhece sobre o jogo acaba sendo muito defensivo, ele acaba exatamente perdendo o jogo porque não entrega algumas peças chaves para conseguir ganhar o jogo. Isso vale para investimento. Então, ele traduz essa realidade de risco
mais uma vez, assim, um risco bem pensado, um risco de uma maneira inteligente, mas é necessário para você conseguir extrair valor nesse nosso mercado de investimentos. Não tem mistério aqui, né? Isso vale muito porque a gente conversa aqui dos multimercados, né? Multimercado baixa vol ou alta vol. Poxa, o que é melhor você investir num fundo multimercado com vol de 2, 4 ou um fundo multimercado com vol de 12? Depende do quanto você aguenta de risco. Esse 10 com 12% de vol vai demandar mais tempo para você conseguir ter ganhos na hora de gerar retorno. Então, ele traz muito essa comparação do xadrez, de você saber que tem que entregar algumas peças nesse meio do caminho para conseguir ter retorno final. Então, achei que o Howard Marks trouxe uma relação muito boa aqui para refletir, né, para a gente fazer algumas reflexões aqui no nosso mundo de investimentos. O mês de abril é a rainha que a gente está sacrificando aqui, porque você que estava mais alocado em risco, você sofreu. Olha só. Mas é em prol de maiores retornos potenciais no longo prazo. Tá demais. Para você que não entende nada de xadrez e prefere proxiar para outro esporte, vamos falar de futebol. Se você acompanha a Champions League e viu o jogo de Real Madrid contra o Bayern, no segundo tempo, você teve uma movimentação do Bayern de Munique de trocar peças de ataque por peças de defesa, faltando 15 minutos para o jogo acabar. Quando esse movimento foi feito, o Lucas Collazo, que não tem o pedigree de um técnico, mas é um ótimo pitaqueiro, falou, tá cedo demais para fazer esse movimento. Dito e feito. Recuaram o time, o Real Madrid tomou risco, foi pra cima, foram lá e viraram o jogo de maneira incrível e se classificaram. Então o Real Madrid segue para a próxima fase. Não vamos ver Bayern e Borussia, que era uma coisa que eu queria muito. E com todo respeito ao Vini Júnior e o Raio, eu sou Borussia desde pequenininho nessa Champions, porque eu quero muito ver o Borussia ganhar. Mas beleza. Neymar, vamos rodar a vinheta da Dica Cultural? Perfeito, estamos de volta, o Momento Dica Cultural, que a gente dá dicas de conteúdos aleatórios, que a gente acha interessante de alguma forma para vocês. Davi Fontinelli, você que tem que ser sempre o primeiro, porque você é benchmark, de lá para cá fica tudo chato. Fala aí. Que isso, acho que a minha dica já foi escutada pelos nossos ouvintes em outros podcasts, e vou explicar isso. É a dica de um autor, pensador, pessoa, chamado Naval Ravikant. E basicamente eu acho que foi em algum episódio de algum podcast que eu escutei do Rui Alves, e ele indicou um livro chamado O Almanaque de Naval. Esse livro particularmente eu não li, mas o autor desse livro, que é um cara chamado Naval Ravikant, é um americano, acho que com origens indianas, mas ele é um grande pensador do mundo contemporâneo e filósofo / investidor também. E o que eu queria indicar aqui, na verdade, são os podcasts nos quais ele já participou. E aí tem Joe Rogan, tem Knowledge Project, tem o com Tim Ferriss. Se joga no YouTube, vai aparecer. Basta você escutar uns 2 ou 3, porque as ideias tem um overlap razoável. Mas é 1h30 de você ouvindo ideias, assim, pra vida, pra saúde mental, sucesso na carreira profissional, relações humanas, dicas de leitura. Tem muita coisa, é muito diverso, assim, os assuntos. Mas você escuta de uma maneira com ideias muito claras, uma oratória fantástica. Então é super válido você escutar ali uns 2 ou 3 podcasts dele. Fica a minha dica aqui, podcasts do Naval Ravikant. Pode até mandar o link exatamente do podcast, mas qualquer um é válido. Anversa. Vou começar com a dica solidária. Boa. Estamos passando por um momento super complexo lá na minha querida região, no meu querido estado, Rio Grande do Sul. Sou de lá, a XP começou em Porto Alegre, momento super difícil, poxa, estamos uma turma enorme lá na linha de frente, então sua família se também, de alguma forma tudo sob controle, mas um momento super complexo, todo mundo lá ajudando, meus parentes estão na linha de frente lá para ajudar,
Poxa, a XP tá com QR Code de doação, alguns escritórios ali eu sei que estão, a FAME Messen, turma da Faz Capital ali, o Eduardo também tá bastante ativo nisso, então quem puder encontrar algum caminho aí para ajudar a região num desastre gigantesco que a gente está vivendo agora, peço aí as diferentes contribuições, acho que vai ser bastante importante para a gente conseguir superar um momento ainda que vai ser bastante duro, né? Então ainda tem um período bastante longo aí de reconstrução da região. Posso te complementar? Por favor. Além desse momento que a gente vai atravessar e vai passar, mas é importante a gente manter a solidariedade no pós, porque a região vai precisar se reconstruir. Então, se vocês puderem consumir produtos de produtores, comerciantes da região, né? Azeite, vinho, qualquer coisa, entendeu? Consumir de lá, depois quando reabrir, né? Visitar, né? Quem puder, isso ajuda a região a se reconstruir, que vai ter um trabalho difícil de reconstrução, porque esse período perdido, ele não volta, não dá para compensar, principalmente para a galera que está no setor de serviço, né? Então, dando um exemplo aqui, que é o mesmo exemplo da pandemia. Se deixou de cortar teu cabelo esse mês, você não vai cortar 2 vezes depois porque você deixou de cortar esse mês, né? Então, eles vão precisar de apoio no pós também. Eu fico preocupado com isso, Anverso, porque depois que às vezes que a crise passa, a galera dá uma baixada. Sai da mídia, né? Então, talvez saia da mídia, a galera para de falar. Agora tá muito evidente, muito triste, mas o pós, gente, é muito importante também. Vamos manter isso na consciência para ajudar depois a turma de lá. E para não perder o espaço, né? Carteirinhos do Condado, sempre todo mês. Todo mês. Tô procurando patrocinadores de editoras aí, me ajudem, porque o filhote gosta bastante de livro lá, tá cara a brincadeira. Bom sinal. Tem toda semana. Absorvendo muita coisa. E vai crescendo, aí, pô, antigamente eu conseguia ler e repetir o mesmo livro várias vezes. Agora ele já, não, papai, outro. Então tá ficando mais difícil. E a dica do mês aqui é: meninos podem tudo, meninas podem tudo, então é uma boa forma aí de expandir a mente dos seus filhotes. A minha dica cultural é a seguinte: até o próximo episódio do Carteiros já terá acontecido, então eu já vou chamar a atenção de vocês para isso. Para quem acompanha o Stock Pickers sabe que nós fizemos uma pausa, porque a gente vai mudar o modelo do Stock Pickers. Já mudou para o modelo de temporada. Então estamos na pausa dos episódios de quinta-feira neste momento. O Morning Call continua normal, o Carteiros do Condado continua normal, não vai ter alteração nenhuma em termos de data de publicação, etc. Mas os episódios de quinta-feira tradicionais vão acontecer em período de temporada, depois a gente vai ter pequenas pausas de 3 semanas. Nestas 3 semanas, já vou deixar um spoiler, a gente vai preparar conteúdos específicos para esses momentos. Na próxima pausa já teremos. Então fica ligado, porque vai ter conteúdo especial. Vou dar só um spoiler, só uma dica. É um conteúdo que a gente já fez e que vocês pediram muitas vezes para que fosse algo perene. Então ele vai ocupar esses intervalos do Stock Pickers nessas 3 semanas. E o Stock Pickers vai voltar completamente diferente, tá? A gente vai manter a nossa essência, vai continuar sendo o mesmo estilo de conteúdo no que tange os convidados e convidadas, as discussões, o mesmo nível, só que o ambiente vai ser diferente, o jeito que a gente vai fazer as entrevistas vai ganhar nuances diferentes, a gente vai ter quadros novos, a gente vai ter plateia, então não deixe de conferir porque vai vir bastante novidade e também, se Deus quiser, a gente vai voltar a consumir bebida alcoólica nos episódios, que eu sinto um valor agregado diferenciado para o conteúdo, tá? O gestor fica mais solto, a gente também, fica bacana o conteúdo no final, as perguntas fluem e as respostas também. Então não deixe de conferir a nova temporada do Stock Pickers, que vai estar cheio de novidades aí para vocês. Fechado? Obrigado pela presença de vocês dois. A gente vai compartilhar depois os estudos comentados aqui. A gente sempre manda na nossa comunidade, tá no link da descrição, o Neymar já deixou aí para vocês. Mês que vem tem mais carteiros, teremos novidades no Carteiros também, tá? Vai ter mais mudança bacana aqui, com mais elementos visuais para vocês. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Tchau!